Toda vez que eu falo que os Estados Unidos estão se encaminhando para uma recessão, alguém conjura e pergunta: ah, mas o desemprego deles está muito baixo, está em 4 ponto qualquer coisa por cento. A economia americana está muito bem, o desemprego é baixíssimo. O problema é que essa estatística do desemprego é bem furada de várias maneiras diferentes. Esse vídeo é para explicar isso para você. Primeiro, eles vão contando: ah, quantos empregos foram criados? E não é que eles ligam para as empresas ou olham todos os dados de quantos empregos foram criados. 93% dos dados de empregos criados vieram de um modelo, de uma estimativa, não de real contagem. Isso 93% desde 2008. Se você contar desde 2010, 30% dos empregos criados, entre aspas, vieram de um modelo que eles chamam de modelo de Birth and Death Model, modelo de nascimentos e mortes, que é o modelo de nascimentos e mortes de empresas. O argumento é o seguinte: olha, se alguém abrir uma empresa hoje, vai demorar alguns meses ou até às vezes um ano para o cara contratar todas as pessoas da empresa dele. E isso meio que ferra as estatísticas. Então, se você abrir uma empresa hoje e você diz que você vai contratar 2.000 pessoas, a gente diz que são 2.000 empregos criados hoje. Embora você não tenha contratado ninguém ainda e nem formalmente aberto essas vagas ou até esteja procurando pessoas para isso. E daí isso esquece de contar que às vezes você abre uma empresa dizendo que vai contratar 2.000 pessoas e contrata 400. E esses 1.600 são empregos criados. Eles são tirados da estatística? Não. Eles ficam lá. E inclusive esse modelo faz umas bizarrices, porque especialmente quando você tem tempos de inflexão econômica, para dizer um termo bonitinho, ou quando a economia tá virando de uma direção para outra, ele faz umas cagadinhas estatísticas meio gigantescas. Inclusive, em 2008, esse modelo disse que 904 mil empregos foram criados em 2008 e 882 empregos foram criados em 2009 via essa estatística. Quando você vai para contagem, vai para o negativo. Mas só esse modelo veio falar que aí teve quase 900 mil empregos nesses 2 anos. E se você, inclusive, puxar o gráfico só desse ajuste desse modelo de nascimentos e mortes de empresas, você vai chegar à conclusão que 2008 e 2009 foram os melhores anos da economia americana. Você olha e fala: nossa, nunca foi criado tão emprego quanto 2008 e 2009. A gente tem que voltar para essa época de ouro da economia americana. E agora esse número também está voltando a crescer bastante, e ele tem que ser olhado com muita suspeita, justo porque ele tende a estar errado em tempos de crise. Então, é aquela coisa de estatística brasileira. Como é que você tem uma estatística de desemprego boa, né? Baixa. É só você contar as pessoas que estão empregadas e não contar todo mundo que está desempregado. Ou contar todo mundo que está desempregado como empregado. Aí você tem uma estatística bonita. É a arte de mentir com estatísticas. O segundo problema é a Labor Force Participation Rate, a taxa de participação da força de trabalho. Quantas pessoas que estão economicamente ativas que estão realmente trabalhando. E aí o que você faz? Você pega as pessoas que estão trabalhando e procurando emprego, essa é a taxa. O resto desistiu, o resto podia estar trabalhando, mas não está. E essa estatística caiu no fim dos anos 90 lá nos Estados Unidos, de 67% para hoje 62 ponto qualquer coisa por cento. Se você fizer as contas, inclusive levando em conta o fato de que nesse período a população americana subiu em 40 milhões de pessoas mais ou menos, o que você tem é que 7 a 8 milhões de pessoas saíram da força de trabalho. Elas pararam de procurar emprego, elas não estão mais ativamente sendo contadas como pessoas desempregadas, e sim como gente que desistiu, tá em casa, ficou quieto, porque tá rico, tá todo mundo tão bem que o cara tá ficando em casa, exceto que esse não é o caso, como a gente vai ver depois em termos de salário. São pessoas que simplesmente desistiram de procurar emprego. 7 a 8 milhões. E, na presidência Obama, foram criados 11,3 milhões de empregos. Então, se você coloca esse 7, 8 em cima, de repente a sua estatística de desemprego dispara para cima. São as pessoas que desistiram e por isso baixa a estatística de pessoas que estão de fato procurando emprego, mas não conseguem. Porque a economia presumivelmente está muito bem, nossa, tá tudo lindo e maravilhoso. A outra questão é, ok, a estatística de desemprego é 4 ponto qualquer coisa por cento. Mas que empregos? Porque você pode estar simplesmente contando quantas pessoas têm um emprego, não quanto elas estão ganhando neste emprego. E aí você tem o gráfico do aumento de salários nos Estados Unidos por hora paga, por hora de trabalho. Aí você olha e fala: não, mas está subindo. Não esqueça de corrigir para a inflação. Quando você corrige isso para a inflação, você tem que o número hoje do salário cresceu basicamente nada em relação
a 2009. No fim da recessão, os salários estavam em 22 ponto qualquer coisinha aí, e hoje você pode dizer, eles estão em 26 qualquer coisa, só que a inflação no período oficial é 13,6%. Se você corrigir esse 13,6% para baixo, você tem que a hora paga hoje é 22,6%. Basicamente a mesma coisa que no fim de 2008. Então, salários por hora média aí de trabalho não subiram. E isso levando em conta que a inflação que o governo está dizendo está correta. Se eles mentiram esse número, e é um número composto desde 2009 até hoje, se eles mentiram e é 20%, os salários caíram. Então isso aqui eu tô falando, confiando que o governo está falando a verdade sobre a inflação, o que eu não confio. Como eu não tenho como estimar qual é a verdadeira, eu não puxo nenhum número aqui, mas é bom fazer esse aviso, esse caveat. E aí você tem, bom, mas agora você tem 4% de desemprego. Tá, mas qual é o salário que as pessoas estão recebendo? Não está subindo. Então, aparentemente, a gente está agora em basicamente desemprego estrutural, você pode dizer full employment, né, pleno emprego, mas o salário não subiu, é estranho. O governo Obama revogou oferta e demanda, por acaso? Alguma coisa aconteceu? Não, o que aconteceu é que a recuperação de empregos no governo Obama foi nos empregos que pagam pouco, baixos salários. Foram nos empregos como garçons, enfermeiros, leisure and healthcare, leisure and hospitality, essas coisas assim que pagam pouco, ou o que eles chamam de gig economy, ou traduzindo assim no português castiço, a economia do trampo. Você está fazendo uns trampos, então você saiu daquele seu emprego que pagava 5 mil reais por mês, e agora você está fazendo um trampo aí de garçom, mas você ainda está empregado, então a estatística do desemprego fica a mesma, só que agora o seu salário caiu para um terço do que era. Ou, às vezes, você tem a galera que estava trabalhando em manufatura, ficou desempregada, e os filhos deles agora têm um emprego no Starbucks. Sai um, entra um, tá a mesma coisa, a economia tá muito bem. Exceto que não é nem um pouco o caso, na verdade. De 2014 a 2016, 500 mil de empregos de garçons, waiters, serviçais, esse tipo de emprego assim, foram criados, enquanto nenhum emprego de manufatura, né, na soma final, no net, foi criado. Então, é estranho. Se você puxar aqui, outro gráfico legal, salários baixos, médios e altos. Os empregos de salário baixo voltaram muito rapidamente em 2013, eles voltaram ao patamar que era em 2007 e continuaram crescendo. O problema é que empregos de baixos salários tendem a ser empregos estáveis. Não é um emprego que você vai ficar pro resto da sua vida, são empregos de transição, ou empregos para pessoas com baixas habilidades, ou enfim. Não é um emprego que você vai construir uma família ou comprar uma casa em cima. Os empregos que pagam muito também voltaram. Isso tem muito a ver também com a indústria do petróleo nos Estados Unidos, que cresceu bastante aí. E bom, rico vai continuar ganhando dinheiro, tá tudo bem. O problema são os empregos que têm salários médios, que é a classe média. É o emprego que você vai construir uma família em cima, comprar uma casa e um carro, que você vai trabalhar, talvez não no mesmo emprego, mas na mesma seção ou na mesma faixa de pagamento, por aí 10, 20, 30, 50 anos da sua vida. E eles não voltaram e talvez só voltem em 2018 se voltarem. Se não rolar uma recessão aí. E se você olhar a estatística dessa economia do trampo, ela subiu de que 10% da força de trabalho em 2005 para 15,8% em 2015. E tem subido mais, mas eles gostam de fazer essa comparação a cada 10 anos. Então, tem mais empregos, os empregos voltaram? Sim. Agora tem emprego no Starbucks, no McDonald's, emprego simples. Construção tá voltando um pouquinho. Agora, os empregos em manufatura, os empregos que pagam direito mesmo, os empregos que você consegue formar uma família e sustentar a sua vida, não estão voltando. Aí você tem aquela figura estatística, 4% de desemprego. Sim, quando você tira 8 milhões de pessoas da força de trabalho e mantém os salários no mesmo nível que antes, você consegue fazer esse tipo de coisa. Significa que tá todo mundo bem, que há riqueza, que há o pleno emprego, que tá o país indo pra frente? Não. Só significa que agora tem muita gente servindo café. E é isso, basicamente. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau. Fontes na descrição são bastante coisa, então, enfim.